E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão passando aí? Hoje aí é dia 22 de maio de 2020. Amanhã faz 2 meses que eu tô trabalhando no home office. Galera, mas os tempos não tá aí um tempo difícil só pra. Acho que é um tempo que tá difícil para todo mundo, mas é um tempo que a gente também pode aproveitar essa oportunidade para poder estudar, para poder buscar novos conhecimentos, criar novos hábitos, recriar algumas coisas que a gente tinha dentro da gente, que estava parado. E uma dessas que eu busquei foi gravar as aulas, voltar a gravar as aulas, certo? Então, o que eu estou fazendo aqui hoje? Tá vendo aqui que está como aula 9? Fernando, no seu canal você já está na aula. Acho que você já estava quase na aula 20, eu já tinha passado da aula 20. Então, só que se você acompanhar na ordem cronológica, na ordem crescente, certo? Então a gente tem a aula lá 8, em seguida a aula 10, a aula 9 eu tinha tirado para fazer melhorias nela, que o áudio tinha ficado um pouco baixo e tudo mais. Só que aí agora eu tô gravando essa aula novamente. Na verdade essa aula estava gravada, essa aula estava na minha outra máquina, só que deu um problema no meu HD e eu perdi. Pô, Fernando, você trabalha com banco de dados, pede para fazer backup, não fez backup do seu HD? Sim, não fiz backup do meu HD. Fazer o que, né? Uma falha, né? Mas vamos aproveitar a oportunidade aqui e fazer nessa questão. Pessoal, uma coisa só que não foi uma alteração, eu só migrei o meu SQL Server, mas não altera em nada. Hoje eu estou no SQL Server 2019, alguns podem estar aí no 16, no 14, no 17, não vai afetar em nada, podem trabalhar normal. O que a gente precisa entender é isso daqui, ó, é a codificação do banco, certo? Isso daqui de interface, de aparência, isso para a gente não interfere no momento, ok? Então, na aula 10 a gente tem uma parte do banco de dados do controle de eventos, só que a gente não tem aula 9, que seria a aula de como criar o controle de eventos. Então hoje eu estou aqui para criar a aula do controle de eventos. Então são processos bem simples: create database F5. Aí você pode vir tanto por aqui e colocar e selecionar aqui, ou quem preferir pode vir dar um user controle de eventos e usar por aqui também. Qual que é a diferença, Fernando? Nenhuma. Eu utilizo as duas formas, depende de como eu estou com pressa. Eu acabei esquecendo de colocar o código aqui para você ontem para executar, mas beleza. Então, quando você coloca user controle de eventos, você está informando ao SQL que tudo que você vai criar daqui para baixo vai ser criado nessa base de dados. O que acontece? Se você criar um controle de eventos, quando você cria uma base, você cria normalmente no master. Se você não informar que você quer, se você não setar para a base nova que você criou, tudo que você criar aqui para baixo vai para o banco de dados que tiver marcado aqui em cima, certo? Então por isso que é legal você sempre quando você dá o comando de create, você já colocar um comando de user, e aí você altera aqui, lá, o user ele alterou para mim lá também, beleza? Então a partir de agora, tudo que eu executar desse comando, eu passo a executar dentro do controle de eventos, beleza? Eu vou executar uma tabela por vez e vou explicar um pouquinho de cada um. Então aqui a gente tem uma tabela de departamento, eu tenho um departamento, um ID que ele auto-incrementa, ele vai de 1 em 1, e eu tenho um departamento. Então toda vez que eu for cadastrar quando o cliente vai cadastrar um departamento lá no sistema dele, automaticamente esse ID departamento ele é criado automaticamente. Então por isso que ele é um identity, ele é auto-incremento. Então se eu criar um cadastro lá, por exemplo, departamento de venda 1, beleza, manutenção 2, eu não preciso lembrar que o último cadastro que eu fiz foi o 1, não, automaticamente o banco já vai entender por isso. E aí eu criei uma primary key, certo? Passando o ID do cliente aqui dentro. Vou executar esse cara, beleza. Create tabela funcionário, certo? Então aqui eu vou cadastrar funcionário.
A mesma questão da tabela de cima, só que aqui agora eu estou com o ID departamento aqui dentro, que se refere, eu quero saber que esse funcionário vai trabalhar em qual departamento. Então eu vou passar aqui dentro o ID do departamento dele. Então eu crio uma foreign key, que é uma chave estrangeira, falando para ele que esse cara aqui é a minha chave estrangeira, que tem referência lá na tabela de departamento, e esse é o campo. Fernando, os campos têm que ser iguais aqui, aqui, aqui? Não, certo? Aqui tem que ser igual. Vamos traduzir para o pé da letra. Eu quero criar uma chave estrangeira, que a minha chave estrangeira hoje na minha tabela ela é a ID departamento. Ela tem como referência a tabela departamento e a ID departamento. Eu poderia colocar aqui só, por exemplo, como departamento, certo? O que eu teria que fazer aqui? Só trocar para cá. Então eu quero informar que a minha chave estrangeira departamento ela é uma referência da tabela departamento cujo campo é o ID do departamento. Eu gosto de usar os mesmos campos para uma manutenção futura, todo mundo poder ficar mais fácil de visualizar, ok? F5 atualizado, vamos ver aqui, deixa eu dar um refresh na base. Controle de eventos, tabelas, departamento e funcionário. O que mudou algumas coisas? Vou explicar para vocês o que um banco mudou do outro. Pouca coisa. Lembra que as chaves uma chave era dourada, que era a chave a chave primária, e era prata a chave da foreign key. Hoje a chave primária ela é inteira colocada como prateadinha, certo? Então se você olhar aqui, as chaves primárias são prateadinhas com o seu desenho gráficozinho aqui para baixo, isso na versão 2019, certo? E quando você faz essa função aqui quando você declara ela como uma foreign key, ela vem toda trabalhada de ponta cabeça e sem preenchimento, fechou? Fernando, o que isso muda? Nada, eu não preciso saber nada disso daqui, ó. Isso daqui para mim não interfere. Se eu tenho esse PK, eu sei que ela é uma primary key, FK eu sei que ela é uma foreign key, por isso que eu utilizo o constante, certo? PK e FK para declarar, para mostrar que uma quem é a primary key e quem é a foreign key. E se vocês analisarem também aqui, vocês vão ver que eu costumo colocar o nome da tabela que ela tá e o nome da tabela que ela faz parte. Então essa FK ela tá na funcionário e ela tem uma ligação com a departamento. Fechou? Bora lá então dar continuidade. A mesma coisa, mesmo processo da tabela de funcionário. Não, desculpa, de departamento, mesma questão de departamento. Aqui a mesma questão da tabela de funcionário, tá? Qual que foi a lógica que o cliente pediu e o que eu montei? Eu montei uma tabela de equipamento e montei uma tabela de estoque com valor separado. Então hoje lá o cliente cadastra um equipamento, né, que foi esse requisito que a gente levantou lá. Então hoje, por exemplo, ele tem vamos chutar um equipamento, vamos dar um exemplo, um teclado. Então hoje ele tem um teclado, só que quantos teclados ele tem? Ele tem 5. Qual que é o preço de locação de cada teclado? Então o preço de locação de cada teclado, sei lá, vamos por R$30. Então hoje ele tem 5 teclados no seu estoque, cada teclado sai de lá por R$30. Fechou? Aí ele pediu uma tabela de eventos, a gente também criou uma tabela de eventos. Criamos aqui uma tabela de eventos um pouco mais complexa, essa daqui eu vou explicar para vocês um pouquinho melhor para vocês entenderem. E a tabela de pedido também foi criada, que ele pediu. Então vamos lá, nessa tabela aqui de evento, essa tabela aqui é uma tabela que eu tenho muita informação que vem das outras, por exemplo, o tipo de evento que eu criei aqui em cima, então lá ele cadastra um tipo de evento. Lembrando que esse processo que eu criei foi para um cliente que ele tem uma locadora de equipamentos para shows, para eventos, e ele pediu essa montagem desse processo aí. O menino que trabalha lá fazia o back-end, né, a parte do PHP, a parte do C#, lá não lembro qual que era a linguagem,
e eu criei a parte do banco para ele. Então ele criou um tipo de evento e tal, então aqui ele cadastra um evento. Então qual que é o tipo do meu evento? Vou dar um exemplo aqui, aniversário da cidade. Quem que é o responsável pelo evento que vai estar lá na cidade dele lá? Aí ele pediu informações. O que significa not null, Fernando? Só para recapitular. Not null, não pode ser nulo esses campos. Por que, Fernando? Isso é uma questão que ele pediu. Então, o nome do responsável não pode fazer um cadastro de eventos sem o tipo de evento, sem o responsável pelo evento, sem o contato do celular, sem o contato desse cara, o WhatsApp dele, né, que hoje a gente utiliza muito, sem a cidade do evento, o endereço, o estado e o responsável pelo evento que vai pagar o evento, né, que vai pagar, se vai ser um contratante, se vai ser a atração do evento, o ID do funcionário que vai acompanhar. Então, sem esses campos aqui, eu não consigo fazer um cadastro. Então, eu tenho que passar para essa tabela o tipo de evento, o responsável do evento, o número do celular desse responsável, o WhatsApp do responsável, a cidade onde é o evento, o endereço do evento, o estado onde vai ocorrer o evento, o responsável que vai pagar, que vai fazer o pagamento do evento e o funcionário. Que funcionário que é, Fernando? Esse cara aqui, ó. Então um desses funcionários que ele cadastra no sistema dele vai ser o funcionário que vai vir aqui para mim aqui embaixo. Respectivamente, eu criei a constante aqui, o tipo de evento e o funcionário que vai estar presente lá no evento, beleza? Na tabela de pedido, ele pediu para fazer uma tabela, eu fiz uma tabela separada, porque ele vai ter lá no item dele de pedido, ele vai ter, por exemplo, um pedido, por exemplo, vai ter um aniversário de uma cidade X. Essa cidade ele quer que leve X equipamento para essa cidade. Então o que ele fez? Eu crio uma tabela de pedido, certo? Essa tabela minha de ID pedido, ela é uma tabela de foreign key, certo? Ela não pode ser primary key porque essa tabela, esse ID pedido vai ser nada mais, nada menos que o meu ID do evento. Então, por exemplo, meu evento 1, para o meu evento 1, ele pediu, na primeira linha do meu pedido, ele pediu para o evento 1 o equipamento teclado, ele pediu 2, o valor do meu teclado isso daqui eu criei aqui, pessoal, mas aqui eu já tenho, eu vou mostrar para vocês uma procedure que já faz isso, entendeu? Então, quando você insere o nome aqui, você insere os valores e ela já automaticamente calcula isso pra gente. Então, por exemplo, ele coloca aqui o ID do produto, então ele coloca lá o ID ele na verdade não coloca o ID, ele seleciona na tela dele lá qual é o campo, qual é o produto que ele quer, qual é o equipamento. Então, o teclado. Então, ele vai lá e coloca teclado. Quantos teclados vai para lá? Ah, vai 2. Beleza, qual que é o preço do teclado? Automaticamente, quando ele colocar aqui o ID do produto e a quantidade, quando ele colocar o ID do produto, automaticamente eu vou mostrar para vocês que tem uma procedure que a gente faz isso. Quando ele passa o ID do produto, eu vou na tabela lá de equipamento, né? Quando ele passa o ID do equipamento, eu vou lá na tabela de equipamento, verifico qual é esse equipamento, quantos equipamentos tem disponível e qual o valor de cada equipamento. E aí vocês verem que aqui, ó, eu já faço uma tabela, uma coluna calculada. O que é esse coluna calculado? Eu já trago aqui a quantidade vezes o valor, que é essa quantidade vezes esse valor aqui. Que isso daqui ele vai me passar e isso daqui eu pego lá na tabela do estoque valor do equipamento, certo? Então é mais ou menos isso. Então, por exemplo, aí vamos supor que ele também mandou teclado e bateria. Então, aí eu vou cadastrar um novo pedido, que o pedido é para esse mesmo evento. Nesse mesmo evento vai sair um equipamento, é uma bateria. Quantas baterias? Uma só. Qual que é o valor da bateria? Esse valor aqui vai ser auto preenchido pelo select, pela procedure que eu vou mostrar para vocês no futuro. E aqui eu já vou dar o valor total. Por quê? Quando ele for gerar essa nota dele, esse pedido dele, essa ordem de serviço, sei lá como que ele vai chamar lá, automaticamente já vai vir para ele todas essas informações cadastradas para esse pedido que faz parte desse evento, que no final das contas ele vai ter esse valor aqui de nota, que vai ser o valor do pedido do evento 1, então ele teve um pedido de teclado e um pedido de bateria. Então eu vou somar esses dois e gerar uma nota, uma ordem final, beleza?
Isso daí a gente vai fazer numa próxima aula, beleza? Então, só para deixar... Eu expliquei bem simples assim, mas o conceito aqui era só colocar o script aqui para vocês poderem trabalhar e brincar e entenderem no processo. Então, futuramente a gente já vai criar uma nova tabela, que vai ser a tabela de um relatório de como vai ficar o final de tudo isso, quais serão os itens desse relatório, o valor total. Vou criar também, vou mostrar para vocês também como a gente vai criar futuramente uma tabela de frete, ele vai calcular o frete dele e tudo mais, certo? Então, hoje foi mais ou menos isso, só para colocar o canal aí em ordem em aula 9, fechou? Então, espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha o vídeo, curte, ajuda a gente aí para a gente buscar novos conteúdos aí para vocês, ok? E também estamos abertos aí para vocês informar quais aulas vocês querem. Podem passar aí para mim no próprio canal aqui nos comentários dicas de vídeo que vocês gostariam de estar assistindo, ok? Então fica assim, pessoal, espero vocês numa próxima oportunidade. Até mais, tchau, tchau.